As condições de saúde e a qualidade de vida de uma população humana estão diretamente relacionadas com a disponibilidade de alimentos e a renda familiar. O gráfico 1 mostra dados da produção brasileira de arroz, feijão, milho, soja e trigo e do crescimento populacional no período compreendido entre 97 e 2003. O gráfico 2 mostra a distribuição da renda familiar no Brasil no ano de 2003. Note, então, a informação aqui dada sobre o crescimento de alguns tipos de alimentos, da produção de alguns tipos de alimentos, e no ano de 2003 nós temos aqui população e valores aproximados para a produção de alimentos. Vamos poder comparar então com o ano de 2003, um gráfico aqui que nós temos de distribuição da renda da população em 2003. Então, tendo dados sobre 2003, vamos poder considerar esses três debatedores que discutiram as causas da fome no Brasil e chegaram às seguintes conclusões. O debatedor 1 diz que o Brasil não produz alimentos suficientes para alimentar sua população. Como a renda média do brasileiro é baixa, o país não consegue importar a quantidade necessária de alimentos e isso é a causa principal da fome. Já o debatedor 2 diz que o Brasil produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a sua população. A causa principal da fome no Brasil é a má distribuição de renda. E o debatedor 3 diz que a exportação da produção agrícola brasileira, a partir da inserção do país no mercado internacional, é a causa majoritária da subnutrição no país. Bem, até agora não há dados no país, sobre o país, com relação à sua população, com relação à sua produção de alimentos e com relação à sua distribuição de renda, suas faixas de ganhos, dentro da sociedade brasileira, que façam qualquer referência sobre exportação, sobre inserção do país no mercado internacional. Então, esse debatedor 3 está trazendo uma informação que não nos permite analisar, porque simplesmente não faz parte dos dados do problema. Então, de cara, ele deveria ser descartado. O debatedor 2, ele fala sobre produção de alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a população e fala em má distribuição de renda. Podemos checar as duas afirmativas que ele faz. Então, não é desses afirmadores, esses debatedores que o Brasil tem, que aparecem muito na mídia, que falam coisas sem ter feito conta nenhuma, nem sabem talvez fazer as contas, e falam coisas que não têm o menor contato com a realidade. Esse debatedor 2, ele fez duas afirmativas que poderão ser checadas. Esse aqui faz uma afirmativa que nem é possível checar de acordo com os dados do enunciado. E o debatedor 1, ele faz uma afirmativa dizendo que o Brasil não produz alimentos suficientes para a sua população. Poderemos checar fazendo uma conta aqui se produz ou não. Então, pelo menos ele está dentro do que os dados permitem concluir. E fala também uma afirmação sobre renda média baixa e diz que o país não consegue importar a quantidade necessária porque a renda média é baixa. Bem, a renda média, eu não sei se ele se restringiu a alguma faixa aqui da população, mas a renda per capita do brasileiro, ela não é baixa, ela é muito boa, ela é boa, pelo menos. E está longe de ser baixa. O problema no Brasil é a má distribuição dessa boa renda per capita que o país tem. Então ele não falou aqui em renda per capita, eu não sei exatamente o que ele falou em renda média, provavelmente é relativa à renda per capita. Então, nesse caso, ele está dizendo que é baixa e o país não consegue importar por isso. Bom, a renda média não é baixa. O problema é a distribuição. Então, deveria ser descartada a opinião do debatedor 1 por conta de falar em média baixa. A média, quando você divide o PIB brasileiro pelo número de habitantes do Brasil, a média per capita está longe de ser baixa. Então podemos apenas checar agora o debatedor 2, que foi o único
que ainda não pôde ser descartado. Vejamos. A massa de alimentos produzida no país é aproximadamente essa soma aqui em milhões de toneladas. Então estamos pegando aqui os diversos alimentos, né, produzidos e mais ou menos 163 milhões, 164 milhões, 165 milhões, 175 milhões aproximadamente e 176 milhões. Todos esses tipos de alimentos aqui, arroz, feijão, milho, soja e trigo, estão todos eles aqui em milhões de toneladas. Essa soma dá 943 milhões de toneladas, que dividido pela população brasileira, está indicado aqui aproximadamente 178, 177 milhões de toneladas, dá 5 toneladas por habitante no ano. 5 toneladas são 5.000 quilogramas por habitante. Ora, ainda aqui no enunciado, né, já na fase da pergunta, mas ele fornece ainda um dado, considerando que são necessários, em média, 250 kg de alimentos para alimentar uma pessoa durante um ano, os dados dos gráficos 1 e 2, relativos ao ano de 2003, corroboram apenas a tese do debatedor, ou dos debatedores. Corroborar é confirmar, é estar em acordo com, é apoiar, né, uma certa ideia, uma certa opinião. Então, note que, uma vez que 250 kg de alimentos são suficientes para uma pessoa durante um ano, e nós temos 5.000 kg por habitante por ano, então tem 20 vezes mais, tem muito mais do que o necessário para a sua população aqui na produção de alimentos, o que já é uma informação correta dada pelo debatedor 2. E além disso, observe, né, que 4% da população brasileira não tem nenhum rendimento. 28% ganham até 2 salários mínimos. E 33% ganham de 2 a 5 salários mínimos. Isso significa o seguinte, ó, 33 mais 28, 61, mais 4, 65. Então, 65% da população brasileira ganham até 5 salários mínimos. Note que para um país rico como o Brasil, que tem um PIB considerável, o problema realmente é a distribuição de renda. Então, o debatedor 2 foi o único que falou a verdade, credenciando a letra B, então, como correta. Encerrada a questão.